Oi, gente, boa noite. A Jana também. Jana Celi. Oi, Léo. Ei, Tudo bom? beleza. Começando aí, né? Agora tem que falar com a Jana, pedir para entrar aqui, para a gente começar o nosso bate-papo. Beleza. Gritana. E aí, vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre terapias corporais. Falta só a Jana entrar? Deixa eu ver aqui. Bom, a primeira vez que eu estou fazendo uma live, né? Tem que entender um pouco aqui como é que faz para chamar a Jana para ela entrar. Deixa eu ver aqui. Ah, consegui. Eu, Consegui. Vamos ver. Bom, então, enquanto ela não entra, queria começar, né, falando um pouco sobre o motivo da gente estar fazendo essa live aqui hoje, porque eu que sou da educação física, né, nós, né, Léo? isso. Que você vai falar um pouquinho também da A sua educação história. física. Mas é porque a maioria das pessoas me conhece como profissional de educação física e agora que eu Sim. entrei para o mundo das terapias Terapias corporais. corporais. Oi, Oi, Jana. A Jana Jana. chegando aí. Tá Oi. Tá duplicando aí duplicando aí o som. o som. Tá? Como assim? Tá, Peraí. Tá. Só um minutinho. tá. Tá. Deixa eu trocar aqui. Sair um pouquinho. Vou sair um pouquinho e volto. Ó, Cláudio. Cláudio Peixoto. Então, Vamos eu vou lá. começar Eu vou começar falando e aí falando, e você aí sai e você entra sai de e novo, entra de então. novo, então. Tá. Eu queria Eu só queria fazer só um fazer um breve breve. resumo da minha história, assim, né? E explicar por que que eu resolvi fazer essa live. Bom, então, formei em educação física em 2002 e, e naquela época eu comecei a trabalhar muito e em 2004 eu já estava trabalhando o dia inteiro e já estava, né, eu entrei na Companhia Atlética, que na época era considerada a melhor academia de BH, e eu estava assim muito feliz com isso, com essa conquista. Mas aí eu logo já em 2004 eu comecei a ver que, tipo, não, mas será que é só isso? Então eu vou trabalhar, vou dar aula o dia inteiro e é isso que vai acontecer pro resto da vida, né? E eu comecei a questionar meu trabalho, minha carreira, se era isso mesmo. E aí eu tive a oportunidade, deixa eu chamar a Jana. Aí. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem, foi quando eu fui para a Austrália em 2005. Eu Eu larguei larguei tudo, tudo. eu já Eu já estava estava trabalhando em trabalhando duas em duas academias, dando aula academias, de dando aula de personal, personal. e larguei E tudo e fui larguei tudo morar e na morar na Austrália Austrália. e fiquei um ano Fiquei um lá. ano lá. Ô, Ô, Jana, Jana, tá tá duplicando para mim duplicando para ainda mim aqui, ainda o É, som. o som. tem uma coisa errada. Deixa eu ver, deixa eu Muda pra diminuir continuar aqui. falando. Tá, Aí e melhorou. agora? Melhorou? Tá. E aí, quando eu voltei em 2006, eu fiquei um tempo ainda fora, sem saber o que eu ia fazer da minha vida e tal. Acabei voltando para a educação física, voltei para a Companhia Atlética, eu trabalhei mais 8 anos lá. Mas foi assim, nesse momento, né, em 2006, que eu comecei a buscar esse algo mais que eu não sabia o que que era. Eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas, mas eu não sabia como que seria isso. Então, a minha ideia, meu conceito de ser humano era muito fragmentado ainda, né? Que é isso que eu gostaria de falar nessa live, essa questão da visão mecanicista, fragmentada, que ainda existe muito na nossa sociedade, né? E a visão de hoje, o que as terapias corporais, o que o Reich, né? O que o Reich fez e a formação da Jana Célia, a formação na psicoterapia corporal reichiana, me possibilitou de mudar de paradigma, né? De ser humano, de corpo. Então, desde então que eu comecei a minha busca, eu passei pela gestão de pessoas, eu fiz uma pós em gestão de pessoas,
Depois eu fui para o coaching, nos primórdios do coaching, lá em 2012. Ninguém conhecia coaching direito. Eu fui trabalhar com coaching, fui trabalhar com coaching de emagrecimento, de saúde. Só que o coaching, ele é muito mental, né? Então, eu saí um pouco do corpo e fui trabalhar com uma coisa que é muito mental. Então, eu ainda assim continuei sentindo essa falta, esse vazio, tinha alguma coisa faltando. E aí eu fiz 1000 cursos. Quem me conhece sabe que eu estou sempre fazendo um curso e fiz alguns cursos em terapia alternativa. Cheguei a trabalhar com isso, assim, acho que realmente me ajudou demais a abrir um pouco a mente. Só que foi quando eu conheci o Reich, né, através do Flávio, meu marido, que falou, não, você tem que conhecer o Reich, porque o que você está buscando, tem certeza que o Reich vai te responder. E realmente foi quando eu entendi, quando eu conheci as ideias do Reich, que eu realmente falei assim, nossa, era isso que eu precisava. Era isso que eu precisava para dar continuidade à minha carreira. Então, eu conheci o Léo. Eu e o Flávio, a gente foi fazer um estudo. A gente participou de um projeto lá no FMG, de um estudo do livro do Reich. Foi meu primeiro contato. E desde então que eu decidi que eu queria dar continuidade a esse conhecimento, né? Então, o Léo foi assim, o primeiro que me apresentou, e o Léo, ele veio da educação física, ele vai falar sobre isso. Mas foi assim, o primeiro momento que eu, assim, relaxei, que eu falei assim, bom, é isso que eu quero me aprofundar agora. E aí, por conta disso, eu fui buscar uma formação, né? E aí conheci a Jana Celi no ITER. Naquele momento ela estava já facilitando esse curso, essa formação em psicoterapia corporal haitiana. E a gente entrou, eu e o Flávio, a gente começou, nós fizemos, né, foram 2 anos, 2 anos e meio, a gente terminou agora no início do ano. Começou presencial, terminou online. E agora, né, desde o início do ano, eu estou nesse processo de formatar o meu trabalho, que é justamente a união do movimento que vem da educação física com os conceitos haitianos, né, que une corpo e mente. Então, eu não vou entrar muito, porque eu justamente convidei os dois, porque os dois vão falar mais sobre isso. E eu queria começar apresentando a Jana Celi, que foi a minha professora, né, lá do curso de psicoterapia corporal haitiana. Ela é coordenadora, diretora do ITER, que é o Instituto de Terapias Energéticas e Haitianas. E, então, eu gostaria de começar, então, nosso bate-papo perguntando, Jana, para você um pouco da sua história, de como você conheceu o Reich. Fala um pouco do Reich, porque eu não falei nada do Reich. Né? Fala um pouco do Reich e fala um pouco da formação, do ITER. Bom, ok. Primeiro é um prazer estar aqui, né? E ter assistido essa sua trajetória, que foi acompanhada também de perto pelo Léo Geber, né? Foi muito bacana essa integração sua, né? Porque o Reich, para mim, ele traz essa história da integração, desse pensamento funcional, como que a gente funciona em conjunto, né? Psiquismo é informação, psiquismo é dar conta da realidade, psiquismo está no corpo, né? Ele não está fora do corpo, ele está no corpo. Então, eu conheci o Reich em 1996, 96, 97. Eu era formada em engenharia civil e fui fazer psicoterapia haitiana, passar pelo processo, né? E para mim foi um resgate do meu corpo, um resgate da minha sexualidade, né? Então eu tinha dificuldades em relação ao orgasmo, era um caminho difícil me conectar com o corpo respondia somatizando muito, né? E, inclusive foi por uma somatização que eu cheguei até o Reich. E aí eu me encantei
com essa descoberta do meu próprio corpo, do meu prazer, da minha sexualidade, da minha potência, das minhas possibilidades, que estavam todas juntinhas ali, de alguma forma, oprimidas pela minha dificuldade, e resolvi entrar por esse caminho. Então, primeiro eu recebi uma instrução bem discipular do Matheus Andrade, que tinha sido meu terapeuta, e ele me apresentou o Reich com o universo, né? Ele me apresentou o Reich conectado com Freud, ele me apresentou o Reich conectado com outras terapias corporais, biossíntese, biodinâmica, bioenergética. Ele me falou de outras coisas que facilitariam esse trabalho, né? Me falou de Feldenkrais, me falou de Ida Rolf. E depois eu fui fazer uma outra formação com Hernani Trota, com quem recentemente eu me reencontrei graças à internet e estou participando de um grupo terapêutico, tanto para lidar com as minhas próprias questões, como também aprender a lidar um pouco mais com essa abordagem também agora de forma híbrida, né? Que foi algo que nos aconteceu. Então o Reich me conectou inclusive com a atualidade, né? Porque o Reich fala do ser social, então eu trouxe lá um conhecimento da sistêmica, o Reich fala da bioexpressão, e eu fui também encontrar isso em outra técnica, que é o IOPT. Então, bom, a formação foi algo inusitado para mim, né? É uma coisa você ser terapeuta, outra coisa você ensinar sobre aquilo, então eu fui muito feliz com essa turma, foi muito bacana, e eu espero no próximo ano, quem sabe, a gente aí redobrar as forças, né? E voltar aí. E essa forma híbrida é muito interessante, né? Porque a gente ressoa, porque a gente consegue perceber o corpo no próprio corpo, a gente consegue movimentos, exercícios, actings, né? Porque o Reich fala, né? Atuar aquilo que foi reprimido. Então, acho que esqueci, gente, eu não sou psicóloga, minha formação inicial é engenharia civil, e depois eu fui fazer formação reichiana, que também não tinha aqui em Belo Horizonte, a minha formação foram durante quase 3 anos indo ao Rio de Janeiro para fazer. Apresentei, Cláudia? Sim, sim. Que bom. Nossa, você não falou muito do Reich. Fala um pouco dele. Porque Então, o Léo vai falar do Loen depois. Eu vou pedir para ele falar do Loen. Então, só fala assim, um pouquinho do Reich, para quem nunca ouviu falar, não conhece o Reich. Então, para quem nunca ouviu falar do Reich, ele foi discípulo do Freud, e ele estudou sobre a sexualidade, mas ele ele procurava ser um pouco mais abrangente, né? Talvez o Freud, né, para criar algo como a psicanálise, que era algo grande, tenha focalizado ali. O Reich foi fazendo o encontro desse psiquismo com esse corpo, né? Uhum. E como o corpo e o psiquismo formavam essa unidade funcional. Então, gente, nosso pensamento não é desconectado da nossa emoção, não é desconectado do nosso corpo, está tudo conectado. Às vezes nós não conseguimos comando, porque nós entramos lá no automatismo. Então o Reich estudou sobre o sistema nervoso autônomo, como que o simpático e o parasimpático interagiam, como que a gente se paralisava diante de determinadas situações e congelava. E esse congelamento, ele acontece aonde? Ele acontece no corpo. É o nosso corpo que impede, através de bloqueios, que essa energia flua. Quando a gente fala de energia, a gente pensa assim, né? Energia é uma coisa esotérica. Não, nada disso. Gente, tensão. O que é tensão? Né? Tensão é uma forma de energia. O Reich estudava sobre tensões musculares. Só que ele dizia o seguinte, as tensões musculares, elas não são o único representante desse bloqueio. Nós também temos tensões emocionais. Então ele fala da formação da couraça, que é o enrijecimento, a formação das estruturas de caráter, que tem a ver também com esse enrijecimento, couraça de caráter, e também tem a ver com a relação edípica. Então o Reich foi estudar a sexualidade e o desenvolvimento psicoafetivo. E ele descobriu não, né? Isso já tinha sido descoberto, mas ele
ele olhou e observou bem os traumas de desenvolvimento. Como que no desenvolvimento saudável, nosso corpo teria autonomia e autorregulação. E, consequentemente, saberia lidar com a dor e com o prazer. Porque a gente não pode pensar que a vida é só prazer, porque isso não existe, isso é um pensamento infantil. Então, nós precisamos aprender a lidar com a dor e com o prazer. E aí o Reich falou, olha, a gente busca o prazer, a gente busca expansão, mas nós também reprimimos isso através de bloqueios. Por quê? Porque nós queremos agradar os nossos pais, nós queremos ser amados, nós queremos ser protegidos, ou porque, de alguma forma, nesse desenvolvimento, esses traumas impediram que a gente conseguisse, por exemplo, ter total autonomia sobre o corpo. A gente acha que a gente tem autonomia, mas nós temos tantas respostas automáticas, né? Uhum. Só que o Reich é um cara apaixonante, né, gente? Porque ele também falava desse ser social. Então, nós somos uma unidade e dentro da sociedade, nós formamos esse conjunto social, um corpo vivo. Então, quando eu penso em Reich, eu penso em vida viva. Vida que tem dor, vida que tem prazer, vida que tem potência, vida que tem orgasmo, vida que tem frustração. E corpo que tenta bloquear quando é desagradável, mas que eu posso entrar em contato e começar a liberar, começar a entender. Eu acho legal uma frase do Reich que ele fala assim, eu nunca te prometi que você ia ser mais feliz, mas sim que você ia sentir mais. Né? Eu acho isso fantástico, porque às vezes a pessoa vai fazer uma terapia achando que com isso vai ficar mais feliz, né? Eu vou fazer terapia para ficar mais feliz. Sim, claro, todo mundo quer ser mais feliz. Sim. Mas antes de ser mais feliz, a gente tem que sentir, né? E o Reich justamente ele faz essa proposta, porque as pessoas estão sentindo pouco, né? Sim. Por causa dessa tristeza. E essa questão que relaciona com a dor e com o prazer. Então, eu brinco aqui com os meus pacientes o seguinte, eu nunca vou ao dentista anestesiar minha boca para ir no restaurante, né? Porque a mesma anestesia que me impediu de sentir a dor, ela vai me impedir de sentir o prazer de uma comida diferente, né? Então eu não me anestesio só em relação a uma dor, eu me anestesio em relação ao prazer. Então, no primeiro momento, se eu tive um trauma, se aquele trauma congelou e de alguma forma trouxe um bloqueio, quando eu vou mexer nesse bloqueio, eu também vou mexer em questões emocionais que eu deixei reprimida ali. Então, quando eu libero a dor, eu deixo espaço disponível para ter expansão, para ter prazer. Então, no final, gente, a gente vai ficar melhor, a gente vai sentir prazer, e isso é muito importante. Uma vida sem prazer é uma vida miserável. Isso. Ok, ótimo. Vamos para o Léo agora, né? Então, o Léo, ele é profissional de educação física, né, Léo? E mestre em educação, trabalha na UFMG, no Centro Pedagógico, e ele é analista do Energético. Então, Léo, seja bem-vindo. Eu queria que você falasse sobre sua trajetória, né? Que, assim como eu, né, a gente é da educação física, então eu acho fantástico isso. Assim, quando eu conheci o Léo, eu falei, nossa, o Léo é da educação física, né, Léo? Eu fiquei tão feliz com essa coincidência. Eu queria que você falasse um pouco da sua história, assim, desde a educação física até a sua trajetória até bioenergética, como que foi essa construção? Aí falar um pouco do Lowen também. Sim, tá bom. Então vamos lá. Então, eu ingressei no curso de Educação Física em 1980, março. O curso de Educação Física era um curso tradicional, uma perspectiva de educação física mais voltada para a aptidão física, uma visão mais tecnicista. Então, eu comecei o curso e dentro do curso eu tive, não sei se foi sorte, eu comecei a fazer um projeto de extensão com um professor de educação física que também era psicólogo.
é o Marcelo Savassi. A gente participou de um projeto onde a base de uma educação física escolar era a psicomotricidade. Então, aquele foi um universo muito novo e muito diferente. E o Marcelo era um ótimo profissional, tanto de educação física quanto de psicologia. Depois eu tive um colega de turma, que também era psicólogo, que estava fazendo o curso de educação física, e a especialidade dele era a psicologia do esporte. Então, esses dois contatos já abriram ali uma coisa diferente no meu percurso da educação física. Depois começaram a aparecer, a década de 80 para a educação física foi considerada uma década de ouro, porque apareceram muitas publicações com um caráter mais, com outro paradigma mais humanista, menos positivista, e a gente foi tendo contato com essa bibliografia. E uma coisa que eu aproveitei muito na escola, eu adorava ficar na biblioteca. Eu conhecia a biblioteca da escola, assim, e eu comecei a descobrir livros diferentes. Não eram os livros que a gente estudava nas disciplinas tradicionais. Então, eu vi livros de bioenergética, exercício de bioenergética do Alexander Lowen. Eu vi livros de uma professora de educação física, a Sarah Kenzer Matisse, da Unesp, que falava das práticas corporais alternativas. Eu também vi livros de antiginástica. Então, todo esse material foi me dando uma outra possibilidade de ir além, né, daquela educação física mais convencional. E nesse mesmo período, dois terapeutas haitianos no Brasil, eles circulavam no meio universitário, fazendo, às vezes, algumas palestras. Que foi o José Ângelo Gaiaça e o Roberto Freire. Então, eu fui tendo contato com essas pessoas, com essa literatura. E, então, a gente foi aprendendo que a educação física, como trabalho, né, seja no campo da licenciatura, seja no campo do bacharelado, na minha época não tinha essa divisão. Era licenciatura plena. Então, a gente foi incorporando essas possibilidades ao trabalho da educação física. No ano que eu me formei, então, em 1983, eu conheci um professor da FUMEC, que é o professor Ronaldo Contigo, que foi meu terapeuta, e ele me deu 2 livros do Lowen, Análise Bioenergética, Bioenergética e Exercício de Bioenergética. Então, tudo isso foi me dando uma outra diretriz. Muito bem. Aos poucos, eu fui me interessando cada vez mais por isso e comecei também a ler livros do Reich, que eu fui tendo contato, principalmente através do Gaiaça. Era uma iniciação que eu estava tendo ali. Bom, isso durou alguns anos, até que, em 1997, eu tive contato com um grupo de psicólogos em Belo Horizonte que estavam fundando a Associação Brasileira de Análise Bioenergética, que é o Leonardo Libânio, o Reginaldo Teixeira, se eu não me engano, e a Vânia de Moraes. Aí eu iniciei a minha formação como terapeuta em análise bioenergética. E descobri que tinham também outros professores de educação física que já tinham bebido dessa fonte. Ou seja, eu não era o primeiro professor de educação física,
existiam já alguns pioneiros, e então isso abriu uma outra perspectiva para mim. Então, quer dizer, a análise bioenergética, o Alexander Lowen foi, a Jana falou aí, né? O Reich foi discípulo do Freud e o Alexander Lowen foi discípulo do Reich. Né? Ele se formou com o Reich quando o Reich foi para os Estados Unidos, em 1939. Mas o Lowen, ele estudou educação física também, né? Assim, eu não... Ele tinha uma formação na área de esportes. Uma espécie de treinador na área de esportes. Ele tinha alguma formação ali. E isso foi o que me falaram logo que eu comecei a fazer a formação. Falando assim, o Lowen também veio da educação física. Então, tudo isso aí, né, se conectou muito bem. Então, aí o Lowen desenvolveu uma metodologia. Ele tem as bases haitianas, mas ele levou essas bases para a cultura americana. Ele, como norte-americano, né? Então, ele pega os princípios dos fundamentos haitianos e dá uma cara bem americana para o trabalho corporal ali. Aí tem um contexto e uma conjuntura, mas o trabalho dele, no mundo hoje, ele é reconhecido como um dos trabalhos mais importantes derivados dos estudos do Reich. Então, assim, num certo sentido, acho que nesse momento o que eu posso falar é isso. E depois, acho que na outra pergunta que virá, eu posso falar um pouquinho de como é que eu faço o meu trabalho como professor de educação física. Ok. Não, e o Lowen tem tudo a ver com a educação física mesmo. Ele trouxe o movimento, né, para a terapia corporal. Sim. Né? Inclusive, o livro dele de exercícios de bioenergética, isso que você comentou, Cláudia, é muito importante. Embora o nome do livro seja exercício, não se trata de ginástica. Sim. Então é bom fazer essa distinção. Sim, verdade. Né? Uma pessoa menos avisada pode achar que é um livro de exercício de ginástica. É verdade. Mas a perspectiva do trabalho é o trabalho bioenergético, trabalhando as questões afetivas, emocionais, pelo movimento. Isso. Que é trabalho bioexpressivo. Isso. Inclusive, né, os livros do Lowen, eles são muito mais didáticos, muito mais fáceis de entender do que o do Reich, né? Porque o Reich ainda tem aquela narrativa antiga, a cara da Jana. Porque ela defende o Reich, né? Mas então, Jana, eu queria que você falasse um pouco da vegetoterapia, né? Que é o nome que se dá na clínica reichiana mais tradicional, né? Raiz, a clínica raiz. Clínica raiz, ótimo. Vegetoterapia e falasse um pouco dessa questão do caráter no corpo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do corpo mesmo, da gente entender o nosso corpo de acordo com os nossos traços de caráter, como que o nosso corpo está ali o tempo todo revelando quem a gente é. Ok. Então, antes, só finalizando aí, quando eu comecei a ler o Reich, eu também sempre tinha essa ideia, né? Nossa, poxa vida, parece até que eu estou fazendo a sua terapia aqui, Reich. Porque ele estava sempre contextualizando, falando né, do que estava acontecendo historicamente e tal, e a saída daqui, a saída de lá, e aquela descoberta, o que tinha acontecido. E aí depois eu me apaixonei, inclusive, por isso, né? Porque ele é um ser político. E isso é uma coisa muito atual. Então, gente, vamos ler Reich, porque ele é um ser político maravilhoso. Então, tá. Então, o Reich, ele desenvolveu
uma terapia, dita hoje por nós corporal, né, porque o corpo sempre esteve no processo terapêutico, só que ele incluiu de fato esse corpo. E aí, quando ele foi estudar e desenvolveu a análise do caráter, porque, bom, o caráter ele acontece no desenvolvimento traumatizado, vamos colocar assim, porque seríamos um suposto caráter genital se nós tivéssemos uma vida que transcorresse sem nenhum trauma. Então não é possível porque o nosso próprio ambiente tem traumas, né? Então o nosso planeta, a nossa sociedade, né? Então essa relação vai ocasionar necessidades de comportamentos tipificados ou necessidades de marcarmos uma defesa, uma estratégia de defesa, né? Então, os mecanismos de defesa são desenvolvidos ainda na primeira infância e ele diz o seguinte, na solução edípica que esse caráter realmente vai se firmar. Como que essa criança vai se relacionar com as questões edípicas dela? Então, o caráter, ele vai surgir a partir de um bloqueio, onde aquele ser em desenvolvimento, ele vai criar uma estratégia de sobrevivência para lidar com aquilo que ele não suportou, vamos colocar assim. Um caráter esquizoide, né? Quando a gente fala em caráter, gente, parece uma coisa assim meio rótulo. Não é. Ele colocou, olha, uma pessoa que tem dificuldade, logo naquele primeiro momento ali, logo após o nascimento, quais os recursos que ela tem e quais as necessidades que ela tem. Essas necessidades, elas foram atendidas? Esses recursos tinham alguma maturidade? Então, quanto menos maturidade esse ser tem, né? Mas esse recurso, essa estratégia vai estar lá bem dentro, enraizada nesse ser. Então ele fala, olha, o esquizoide, ele tende a um distanciamento afetivo, uma dificuldade às vezes nos vínculos. E onde que isso está no corpo, né? Como é que ele começou a perceber isso no corpo? Então, um caso simples, a questão relacionada ao contato. Eu preciso restabelecer o contato. Então, ele utiliza exercícios oculares para ajudar essa musculatura a funcionar na sua forma mais plena. Ou seja, criando assim uma possibilidade de desbloquear. Então, o estudo sobre os traumas, desenvolvimento do caráter, que é a análise do caráter, ele criou a vegetoterapia caracteroanalítica, né? Quer dizer, a vegetoterapia, que vem expor esse indivíduo a uma necessidade não atendida, onde aquele corpo registrou uma espécie de tensão, uma espécie de contenção. Porque na tensão tem energia, na contenção eu tenho tensão, eu tenho energia. Nesse reservatório de energia é o alimento da minha neurose. Então a nossa neurose se alimenta da estase energética, do bloqueio energético. Então a vegetoterapia é para ajudar esse corpo a expressar aquela necessidade que não foi atendida. Então eu precisei que minha mãe me desejasse aqui dentro da barriga, me tomasse no colo, olhasse para mim com amor, e eu precisei que ela me deixasse ali confortável, seguro. Eu recebi isso. Mas eu posso ter nascido prematuramente, eu posso ter me afastado da minha mãe. O que isso causou em mim? O que eu precisei, que recurso eu precisei de criar naquele momento para lidar com isso? Então, a vegetoterapia vem dizer para você o seguinte, esse recurso foi muito bom lá atrás. Agora, talvez esse recurso seja alguma coisa que te empata, que te impede de ir para a vida, de ter uma vida plena. E aí, os actings é uma forma de você atuar aquela necessidade, expressar. Então, de novo, a gente vem na bioexpressão. Porque a fala é uma descarga. Quando eu falo, eu descarrego uma tensão. Mas não é a única forma de descarregar.
eu preciso descarregar as minhas couraças que estão ao longo do meu corpo. Então, vocês que vieram aí da educação física, vocês percebem que eu posso estar com um problema aqui, mas esse problema aqui vai afetar, às vezes, lá a minha coluna, o meu andar, o meu caminhar. Eu sou um ser integral. Então, ele chama essa bioexpressão, ele chama no acting essa forma de você liberar essa estase. Então, a vegetoterapia recebeu esse nome porque uma das coisas é o estudo sobre o sistema nervoso autônomo, aquilo que a gente automatiza, né? Principalmente essa relação simpático e parasimpático. Então, ele procura essa homeostase, esse equilíbrio. A autorregulação, né? Que é a meta. Autorregulação. E outra coisa, gente, sexualidade saudável. É muito importante. A sexualidade, ela não tem só a função da procriação. Embora a nossa raça, né, exista porque a gente procria. Mas é também uma necessidade de descarregar essa energia que a gente não gastou no trabalho, que a gente não gastou de outras formas. É uma equalização desse reservatório, né? A gente precisa de um reservatório, porque em algum momento a gente pode necessitar de uma energia rápida, mas a gente também pode né, ter um prazer sexual, orgasmo, relaxamento, se entregar, né? E só um pouquinho, Cláudia, relaxamento é uma coisa interessante. As pessoas, às vezes, quando elas começam a se observar, elas falam, olha, eu acordei com a cara que eu vi, que eu estava com a cara toda retorcida. Eu falei, é claro, você retorceu a cara o dia inteiro, o que sua cara vai fazer quando você dormir? Vai continuar o processo, né? Seu psiquismo, seu cérebro entendendo que você precisa sustentar algumas tensões. Então, a gente precisa sustentar a tensão, mas também precisamos sustentar relaxamento. Sim. Ô, Jana, eu acho interessante falar também que essa questão da couraça no corpo, né? Que quase ninguém tem consciência, né, do próprio corpo. A gente não aprendeu isso. Então, esse trabalho, né, terapêutico através do corpo, ele é muito importante, ele é essencial. Acho que todo mundo devia saber disso. A gente tem, o nosso corpo, ele é um mapa assim que tá tudo registrado ali desde quando a gente está dentro da barriga da mãe, né? Sim. A gente E vem para registrando você, tudo que acontece, todos os traumas, tudo fica registrado no corpo. Cada um vai criando mecanismos de defesa. E aí, exatamente esse trabalho é um autoconhecimento em relação ao que o corpo está te falando ali o tempo inteiro, o que aquilo significa. sim. Você que está estudando a fáscia, né? Então, você sabe que o movimento não está restrito àquele ato ali, né? Como abrir a boca, colocar a língua para fora, né? Não está restrito à boca. Se você tem atenção, você vai perceber que isso caminha um pouco mais, né? E é interessante como a gente, às vezes, faz aquela dicotomia, né? Corta. Eu não sinto a minha pelvis, ou eu não sinto do pescoço para baixo, ou eu não sinto a minha... E é isso aí, é o sentir. Reestabelecer o sentir. Que a princípio pode ser penoso, porque se você mantém um negócio duro muito tempo, quando você vai expor esse movimento, isso aqui vai estar dolorido. Mas quando você movimenta, você deixa o seu corpo cheio de vitalidade, né? Que é uma coisa bacana demais nesse entendimento do que você pode fazer com esse corpo para ter mais vitalidade, sentir mais prazer, mais liberdade. É muito legal. É por isso que eu tenho que puxar a sardinha para o movimento, né? Que é assim, Sim. Você puxa a sardinha para lá, puxa para cá, divide a sardinha em 3, eu, você, o Léo e o povo, todo mundo que está aí vai ser muito bem-vindo. Isso. Então vamos lá, vamos agora para o Léo de novo. E aí depois que o Léo falar, eu falo um pouquinho também. Isso. Você quer que eu fale da dimensão terapêutica, né? Isso, eu quero que você fale sobre essa questão da dimensão terapêutica, tanto na educação quanto na saúde. Porque a educação física, ela engloba a educação, engloba a saúde.
E aí eu queria que você falasse sobre isso. Onde que está essa dimensão terapêutica? Ok. Bom, até onde eu sei, as disciplinas relacionadas com psicologia na formação de professores sempre estão muito preocupadas com o desenvolvimento humano e com os processos de aprendizagem. Mas geralmente não tocam na dimensão terapêutica que pode ter nos processos educacionais. E como a educação física é parte dos processos educacionais, também ela fica de fora nisso. Eu vou começar dando um exemplo de mim mesmo. Até os 10 anos de idade, eu tive vários pequenos problemas de saúde. Eu era uma criança que brincava muito na natureza, na roça, na casa dos meus pais tinha quintal. Depois, a partir dos 10 anos, aliás, até os 10 anos, eu não tive aula de educação física na escola, não existia educação física nos anos iniciais. Mas quando eu fiz 11 anos, que eu fui para a quinta série, eu comecei a ter aulas de educação física. E eu também fui aprendendo a praticar outros esportes, porque eu era sócio de um clube. Então, eu fui só aumentando as minhas práticas esportivas. Ao longo de 8, 9 anos, isso teve um efeito no meu organismo e no meu corpo, que todos aqueles pequenos problemas, ou maiores até, que eu tinha lá na primeira infância, primeira e segunda infância, eles desapareceram, sumiram. E muitos anos depois é que eu me dei conta de que todas aquelas práticas foram terapêuticas para mim. Não se tratava apenas de desenvolver valências físicas. Elas tiveram um efeito no meu organismo. Bom, colocando isso aí, e depois que eu fiz a formação na bioenergética, e eu fui cada vez mais estudando essas questões, eu entendi que as aulas de educação física, por exemplo, elas podem favorecer aquilo que o Reich chamou de encoraçamento, ou o contrário, favorecer o desencoraçamento, permitir um bom fluxo energético. A uma educação física ou uma educação que trabalhasse com base na autorregulação. E a autorregulação, a autorregulação não se ensina, porque é uma capacidade inata do organismo, é a natureza. Então, o que a cultura tem que fazer? Os professores são agentes culturais. Então, mas eles precisam entender que eles trabalham com a natureza. E eles, então, precisam compreender o que é a natureza, quais são as leis da natureza, como é que elas funcionam, para que eles, como agentes culturais, possam favorecer. Então, a dimensão terapêutica, pensando nesses princípios haitianos, é quando, por exemplo, você oferece aos seus alunos uma perspectiva de trabalho onde não existe medo. Então, é uma ambiência de uma troca entre pessoas onde não há medo entre as pessoas, porque o medo encoraça. Então, o medo não é nada terapêutico. Uma outra questão importante é o professor desenvolver nos alunos a autonomia, os processos criativos, para que eles encontrem por si mesmos suas próprias capacidades de movimentação, sem ficar presos a um modelo estereotipado. Então, um professor que domine esses princípios e esses fundamentos, ele vai, então, conduzir o trabalho nessa direção. Então, tudo isso seria terapêutico no sentido de que
não encoraça os alunos, não endurece os alunos, cria uma outra ambiência na relação. Então, a relação professor-aluno pode ser muito terapêutica se ela está ancorada na amorosidade, na camaradagem. Então, isso é que é o terapeuta. E, em termos de movimentação, na escola os alunos ficam sentados por demais. Então, as aulas de educação física, não só, mas as aulas de educação física podem, nem sempre oferecem, mas podem oferecer essas possibilidades de movimentação expressiva. Uhum. Então, assim, dei umas pinceladas aqui para a gente entender que existe uma dimensão terapêutica. E outra coisa, antigamente não se separavam essas coisas. Foi uma lógica positivista, cartesiana, que começou a esquadrinhar o ser humano e a vida. E aí a gente foi achando que cada profissional trabalha uma pequena parte do ser. Mas a gente está sempre trabalhando com as pessoas de modo integral. Exatamente. Então, a formação de um educador, ele trabalha com todas essas dimensões. Então, a dimensão espiritual, a dimensão terapêutica, a dimensão afetiva, emocional, quer dizer, o ser humano é esse todo integrado. Uhum. Então, quando eu estou lá, aparentemente, para um observador distraído, o professor Léo está dando uma aula lá de futebol. Mas a maneira como aquele futebol está acontecendo, o direcionamento que eu estou dando, faz toda a diferença. Uhum. Bom, então eu dei umas pinceladas, acho que deu para entender um pouco Então, como é que é, né? Eu quis fazer essa pergunta porque eu me questionei muito isso. Porque antigamente, quando a minha visão ainda era bem fragmentada, eu nem pensava nisso, assim, nunca imaginei que um dia eu fosse trabalhar com terapia, né? Que eu fosse um dia entrar nesse universo. Mas a partir do momento que a gente entende que o ser humano ele é um todo, né? Que não tem como separar o físico da mente, do energético, do espiritual, como é um todo. Então, na verdade, essa dimensão terapêutica ela está presente em tudo na vida, né? Então, em todos os setores. Tudo pode ser terapêutico. Desde que você enxergue ali o outro ser humano como um ser humano, né? Inteiro. Então, foi quando eu entendi isso, principalmente depois do Reich, que me possibilitou essa mudança de paradigma, que foi que eu entendi que, independente de onde eu estivesse, fosse na educação física ou qualquer outra área, a partir do momento que eu estou com um ser humano, quando eu estou atendendo uma pessoa, eu estou, invariavelmente, estou atuando no todo, não só no físico, né? Porque você falou assim, na década de 80 a gente tinha uma visão ainda muito mecanicista, mas isso acontece muito ainda hoje. Sim. Muitos profissionais ainda têm essa visão só do corpo-máquina, né? Assim, vários profissionais de saúde como um todo, visão fragmentada. Aí, por isso que eu quis te fazer essa pergunta, porque depois que eu entendi isso, realmente não tem como, se eu estou com uma pessoa, se eu estou dando uma aula de personal, tudo bem, estamos ali trabalhando, às vezes o objetivo do aluno é um objetivo estético, porque isso acontece. Cláudia, só completando uma coisa, eu acho que ajuda ali o que a Jana falou. O terapêutico, reichianamente falando, ele proporciona a curva orgástica. Tensão, carga, descarga, relaxamento. Então, isso é uma forma, uma metodologia que um professor que domine bem, ele vai organizar as aulas de forma que os alunos vão passar por esses 4 processos. Então, assim, isso é o terapêutico. Quando a Jana falou lá da sexualidade, então, o
reflexo do orgasmo, ele tem essa função de renovar a vida em nós. Então, a curva orgástica, num trabalho educacional, é isso, ele favorece isso aos alunos. Esse fluxo, né? Sim. Eu lembrei aqui. E falando nisso, né, enrijecimento do corpo e enrijecimento do ego, né? A gente está falando Sim. da mesma rigidez, né? Se o psiquismo entrar em contato com o que acontece dentro de mim e entrar em contato com o que acontece fora de mim. Se eu perco o contato com essas dimensões... Oi? Congelou. Congelou. Vai voltar. Congelei? Ela tá... Isso, voltou. Então, o meu corpo vai expressar a minha necessidade. E o meu corpo precisa de liberar essa rigidez. Rigidez emocional, rigidez muscular, né? Porque tônus muscular é uma coisa, rigidez é outra, né? Às vezes a pessoa não quer ser forte, ela quer parecer forte, né? Acho que nosso tempo também acho que está chegando aí. Acabando. Então, assim, Claudinha tem que arrematar aí. vou arrematar. Eu queria comentar, eu esqueci de falar uma coisa importante, que é que o Léo foi o meu orientador no meu TCC, né? Tive essa alegria. Não, eu que tive. A alegria foi minha. Mas que foi nessa construção do TCC que eu falei, eu fiz uma proposta de uma aula terapêutica para uma pessoa que tem um traço de caráter masoquista mais evidente. Então, eu construí, né, toda uma proposta, uma periodização de uma aula que pudesse ajudar aquela pessoa a fazer uma descarga energética mais satisfatória, né? O trabalho, no caso do masoquista, exercícios que pudessem ajudar na autorregulação. E foi durante esse trabalho que eu entendi o que eu tinha que fazer. Foi quando realmente eu consegui entender essa conexão da educação física com a terapia corporal haitiana. Porque eu fiz a formação, mas eu não pretendo clinicar, né? Assim como a Jane, que ela trabalha com a clínica mesmo. Meu objetivo é trabalhar com movimentos terapêuticos, exercícios de bioexpressão, né? Foi o que a Jane falou. Então, para mim, Léo, essa construção do TCC foi assim, um divisor de águas. O curso foi um divisor de águas na minha vida. Né? Mas foi quando eu estava construindo o TCC que eu entendi o que eu queria realmente fazer. Então, hoje, a minha atuação na terapia corporal tem sido essa, em movimentos terapêuticos, um trabalho de autoconhecimento, que eu faço de forma individualizada e que eu pretendo fazer também de forma coletiva, né? Movimentos terapêuticos que vão ajudar a descongestionar as tensões do corpo, que vão ajudar a pessoa a ter um conhecimento, uma percepção das couraças, né? E ajudar na vitalidade, no sentir, né? Na questão de sentir mais, ajudar a pessoa a ter mais acesso às emoções. Então, assim, tudo isso, toda essa construção que eu tenho feito, assim, eu devo muito a vocês dois, devo a outras pessoas também, ao Flávio, né, que está sempre me ajudando. Mas, assim, vocês dois foram essenciais na construção dessa minha nova etapa na minha carreira. Então, eu sou muito grata a vocês dois, eternamente. Queria agradecer aqui o nosso bate-papo de hoje. Espero que as pessoas tenham gostado. Não deu para ler os comentários, porque a gente fica aqui focado, né, na conversa. Mas é isso. Gratidão mesmo. E qualquer coisa também, as pessoas que entraram, que ouviram, que tiverem dúvidas, podem mandar para o seu direct aí, que a gente vai ter o maior prazer em falar, esclarecer, colocar. Foi um prazer enorme estar aqui com você, viu? Muito carinho pelo seu trabalho, muito feliz. E isso aí. E trabalho de grupo ainda tem autonomia interativa. Vai ser muito bom. Isso. Beijos. Obrigada.
Obrigada a todos aqui. Cláudia, valeu demais. Valeu, Jana. Valeu. Prazer, pessoal, muito estar bom. aqui com vocês. Obrigada, gente. Bola pra frente. Todos que vieram aqui, muito, muito obrigada. Gratidão. Beijos. Tchau. Gratidão.